Eu sou Leandro Viana e que pedrada foi esse 7º episódio de Ruptura. Hoje a gente soube mais aí sobre a história de amor barra tragédia entre o Mark e a Gemma e também tudo o que anda acontecendo ali no andar de testes da Lumon. O Mark e a Gemma, eles passaram o episódio vivendo assim vidas totalmente diferentes, com experiências diferentes, mas ainda pensando um no outro. Cara, e aquela transição, assim, de como eles se conheceram doando sangue pra uma Gemma tirando sangue dentro da Lumon, gostei demais. Vocês têm noção que todo esse tempo, assim, a Gemma, ela tava ali, andares abaixo do Mark, totalmente consciente. Cara, isso é insano. E sim, Gemma está viva! A direção desse episódio é incrível e o que mais me surpreendeu é ser o primeiro trabalho da diretora Jessica Lee Gagner. Mas aqui, ó, sem enrolação, aumenta o volume porque depois da vinheta é hora de falar dos detalhes, das teorias de ruptura e também vou te falar o que Cold Harbor significa. E sabe o Dr. Mauer, que fica ali fazendo testes, monitorando ali o progresso da Gemma na sala de testes da Lumon? Esse magrão apareceu no flashback do Mark e da Gemma. Eu já comento sobre isso, tá? Aliás, Dr. Mauer é o personagem que eu mais odeio de Ruptura até o momento. Mas falando do flashback em si, o Mark e a Gemma se conhecem ali durante a doação de sangue, que está sendo na universidade onde os dois trabalham. Aliás, o romance ali, o livro da Gemma, né, A Morte de Ivan Illich, é sobre a busca da vida acima de tudo, o propósito da vida, que tem tudo a ver com o episódio de hoje. Mas começamos a ver uma linda história de amor, onde o casal decide ter filhos. É lindo o modo como a Devon descobriu que a Gemma ali estava grávida, simplesmente recusando a bebida alcoólica, a troca de olhares das duas, a emoção, a expressão da Devon. Cara, são esses detalhes que fazem Ruptura ser incrível. Mas a série também nos apunhala no coração, porque logo em seguida a gente vê a Gemma ali sofrendo um aborto espontâneo. Cara, que cena pesada, meus queridos. E é uma montanha russa de emoções, né? A gente estava feliz e vem essa cena aí para destruir tudo. Só que o casal se apoia e decide procurar uma clínica de fertilidade. E logo que o Mark e a Gemma entram nessa clínica, o Dr. Mauer passa por eles, né? O mesmo doutor que faz os testes na Gemma. Logo, essa clínica é afiliada da Lumon, de algum jeito assim. E aquela doação de sangue no começo do episódio também é. E aqui então começam as teorias malucas, meus queridos. Mas primeiro, vamos dar uma olhada aí no formulário que a Gemma ela tá assinando, porque tem o logo da Lumon logo no canto esquerdo superior e no canto direito o nome da clínica é Bootsman, que é uma palavra alemã que é um termo coletivo assim para demônios, mas que também assim pode representar o famoso bicho-papão. Ou seja, é uma figura assustadora que é usada para ameaçar as criancinhas. Logo, é o pior nome possível para uma clínica de fertilidade. Mas vamos aos fatos, né? Tudo leva a crer que o tratamento assim para engravidar não funciona justamente porque devem ser placebos, é tudo falso. Isso para mim é para deixar a Gemma mais vulnerável, mais destruída. Tipo a Lumon tá caçando mulheres e enganando elas, para que depois recrute elas para o experimento ali. Cara, não é possível que seja apenas uma coincidência o médico estar presente aí nas duas cenas. Mas continuando, a Lumon usa a correspondência também para fazer testes com a Gemma, pois ela recebe aqueles cards, que dão nome ao episódio, que é o Chikai Bardo, que é um termo budista que se refere ao primeiro estágio da morte, é tipo a transição para a jornada da vida pós-morte. E isso faz todo sentido porque o lugar onde a Gemma tá é praticamente um purgatório. É onde colocaram ela após a suposta morte do acidente de carro. E para vocês verem que nada é por acaso, esses cards que a Gemma recebeu são os mesmos que o Dylan roubou lá do departamento de ótica e design. Quando eu digo os mesmos, estou dizendo que eles são iguais, tá? E agora tá explicado o porquê o Milkshake ativou lá o protocolo de contingência para ir na casa do Dylan recuperar o cartão. Porque isso poderia expor esses testes que são feitos fora da Lumon.
Logo, os cartões devem ter sido o teste final para Lumon escolher a Gemma e fingir ali a morte dela. Mas, com a fertilidade in vitro ali fracassando, o relacionamento do Mark e da Gemma deu uma estremecida, né? E falando sobre o dia do sumiço da Gemma, talvez os dois estavam no radar da Lumon desde o dia da doação de sangue. Vai que a Lumon percebeu que a Gemma era compatível assim para os experimentos, sei lá. Mas voltando ali, acredito que pela felicidade da Gemma saindo de casa ali, dizendo um eu te amo pro Mark, a Lumon tenha enganado ela, dizendo assim, ó, que existia um tratamento experimental para ela engravidar. E ela aceitou de boa. Eu acho que ela entrou por livre e espontânea vontade. Só que caiu em uma grande armadilha. Não sabiam que iam falar assim pro Mark que ela tinha morrido, tá ligado? Claro que existe a possibilidade da Lumon ter sequestrado a Gemma, forjado a morte, mas sei lá. Não acredito muito nisso. Então, se a gente for pensar assim, que a Lumon persegue, planta ideias, te abduz, né? E depois te tortura, mano. Cara, é inacreditável o que essa empresa faz. E antes de continuar, se tu chegou até aqui, não custa nada, dá um like no vídeo, te inscreve no canal, ativa o sininho, tudo isso para ajudar o Nerdverso. E eu fiquei sabendo que a última pessoa que não fez isso foi obrigada a escrever 700 cartões de agradecimento de Natal. Então, fica ligado. E também tivemos a confirmação que uma pessoa pode sofrer várias rupturas, ter internos diferentes, ó, e parabéns para todos que falaram sobre essa possibilidade, essa teoria nos comentários dos vídeos passados, aí vocês são demais. E isso foi confirmado justamente quando a Gemma ela entra ali no consultório do dentista, porque enquanto o Dr. Mauer diz que fazem 6 semanas desde a última consulta, a Gemma interna diz, pô, eu tava aqui agorinha mesmo. Logo, essa versão vive apenas as idas ao dentista. E tem outra versão que é ligada apenas lá na simulação de queda do avião, e a outra fica só fazendo os cartões de Natal. Pô, aquela Gemma, ela vive o Natal forever. Imagina que merda isso. E, cara, é uma loucura. A Lumon está fazendo experimentos que te tiram a experiência, assim, de vivenciar uma situação. Imagina uma situação hipotética. Tu nunca vai passar pelo desespero de ficar sem papel higiênico do banheiro. Tem que passar, sabe? E isso me lembrou muito o filme Clique, de Adam Sandler, onde ele acelerava lá com o controle todas as partes ruins da vida dele. O filme já provou que tu tem que viver a vida, todos os detalhes, isso define a tua essência. E digo mais, vocês lembram quem foi que entregou o controle remoto pro Adam Sandler lá no filme? Sim! Foi Christopher Walken, o Burt de Ruptura. Então, isso diz muita coisa sobre ele. E tipo assim, ó, o que a Lumon está fazendo é basicamente tortura com cada versão interna da Gemma. São vários tipos de medos diferentes que a Gemma não lembra. No máximo, ela fica ali com a boca dolorida de ir no dentista, ou com a mão assim de tanto escrever, sabe? Mas ela não entende o porquê. E por isso não vai ter medo de ir no médico ou ranço do Natal. Eu tenho uma teoria do que é esse experimento. Eu acho que o objetivo central é dividir ali as pessoas em 4 personalidades com base nos 4 temperamentos do Sr. Kierkegaard. É só a gente imaginar a situação. Acontece alguma coisa e isso desperta ali o temperamento de uma das versões internas. Ela assume o controle. Essa versão já foi preparada para aquela situação. E quando acaba, o externo volta, e é por isso que o refinamento de dados é importante para categorizar assim cada memória em um desses temperamentos, para que no futuro os chips de ruptura saibam qual interno ligar quando sentir ali um sentimento ruim, sabe? O que o filme Clique já provou ser um plano muito merda. E eu vou mais longe. Talvez o conselho que a gente ainda não conhece é um único Egan falando que foi dividido em 4 personalidades. Daí tu garante que todos os temperamentos ali vão ter uma voz ativa na mesa. Se a gente for pensar o que eles estão fazendo com a Gemma, é tipo tu treinar uma inteligência artificial, só que através da tortura. E imagina como isso, de certa forma, vai revolucionar o mundo. Tudo que é desagradável pode ser imposto a uma versão interna e dessa forma aí tu viver uma vida de acordo com o que Kierkegaard pregava. Já vejo até o slogan:
Kieran vai tirar a sua dor. E daí a gente pode ter várias filiais, pô, Lumon Dentista, Lumon Airlines, Lumon Fitness, né? Onde tu não vai lidar com aflição, com medo. Você pode ter vários tipos de planos, né? Vai do basicão até o plano, sei lá, patrão do rolê. Mas eu só consigo pensar nas consequências negativas disso. Imagina se eu ativo meu interno no avião, né? Pô, ele só vai comer comida de avião, que no Brasil seria ali bolacha, água e sal, pipoquinha, sei lá. Vai estar sempre com dor no pescoço, tá andando de classe econômica para todo sempre. Olha o inferno disso, capaz de tocar um terror dentro do avião. E antes de eu falar do que deve ser Cold Harbor, deixa eu aproveitar aí para fazer um convite para todo mundo, para que vocês participem do nosso Clube Nerdverso. Nós temos planos a partir de R$ 4,90, dá para fazer Pix ali, onde, em primeiro lugar, vocês ajudam a gente aqui ó, a manter a qualidade do canal, mas os membros têm muitos benefícios, tem prêmios todo mês que a gente sorteia, a gente também sorteia ingresso cinema, tem o nosso grupo do Whats, conversamos sobre séries, filmes. O nome de quem faz parte do clube, de quem acredita no projeto, sempre aparece um nomezinho aqui do lado. Muito obrigado a todos vocês. E eu vou deixar o link na descrição desse vídeo para quem quiser fazer parte do Clube Nerdverso. Falando do Dr. Mauer, depois de tanto tempo assim passando ao lado da Gemma, acabou nutrindo sentimentos, se apaixonando por ela. Aquela hora ele até diz, né, um "eu te amo" e pede para ela repetir. Eu acredito que não seja apenas uma coincidência do último diálogo do Mark com a Gemma, tá? Eu até pensei assim que a própria Gemma, ela pode ter relatado que essas foram as suas últimas palavras com o Mark, e o filho da mãe do Dr. Mauer tentou jogar sujo, tentou recriar ali um clima com a interna do Natal. E olha essa relação de, tipo assim, Bela e a Fera, né? O Dr. Mauer é como se fosse a versão maligna da Fera, que está mantendo a sua Bela presa, tentando ali forçar a síndrome de Estocolmo nela, né, para Gemma se apaixonar por ele. E eu acho que a escolha do ator foi intencional, justamente porque ele dublou a Fera lá na animação clássica de 91. E mano, quando ele mentiu pra Gemma, dizendo que o Mark seguiu em frente, que já tem até uma filha, cara, isso é doentio, sabe? Mereceu ir muito aquela cadeirada na cabeça. E até me pergunto se não tem um fundinho de verdade essa história. Será que Hayley ou Helena aí está grávida do Mark? Mas sabemos que a Lumon, de certa maneira, prometeu para Gemma que ela iria reencontrar o Mark caso se submetesse assim, a esse experimento. Só que essa fala do Dr. Mauer fez a Gemma ligar o foda-se e tentar fugir, porque ela percebeu, nunca ia deixar ela embora. A Gemma tentando fugir assim por aqueles corredores escuros do andar de testes, para mim é como um contraste do Mark assim correndo que nem louco pelos corredores mega iluminados desse primeiro episódio, sabe, da segunda temporada. Tipo, eles estão se procurando e ao mesmo tempo que estão no mesmo lugar, também estão longe um do outro. E na hora assim que ela pega o elevador e a ruptura acontece, cara, isso foi completamente devastador, porque a senhorita Casey que assume não faz a menor ideia do que está acontecendo. E é de partir o coração saber que a Gemma, ela é uma prisioneira. A Rigeb estava certíssima quando falou que a única maneira de tirar a Gemma da Lumon é fazendo a reintegração, tá certo a Rigeb? É com o Mark indo até lá para resgatar ela, não tem outra alternativa. E vocês lembram que o Peary, ele falou lá na temporada passada que existia um departamento de onde as pessoas nunca saíam, aquelas pessoas moravam lá embaixo? É esse maldito andar de testes, cara. A Lumon conseguiu criar aí uma nova definição de crueldade. Mas vamos falar aí o que deve ser Cold Harbor, sei que vocês estão esperando. E para isso tem que relembrar de uma pergunta feita lá pra Gemma no comecinho do episódio. Se é pior morrer afogado ou por falta de ar? Eu não sei vocês, tá? Mas eu concordo que o afogamento deve ser muito mais angustiante. Aliás, talvez tivemos uma referência no Retiro, onde a Helena quase foi afogada pelo Irv. Mas, por tudo que o episódio falou sobre a morte, lá do romance, eu teve também, por exemplo, o termo budista, né, Shikai Bardo ali. Cold Harbor pode sim ser uma simulação da morte, ou tentar controlar ela, até porque o Sr. Drummond falou ali pro Dr. Mauer que logo logo ele teria que se despedir da Gemma.
E com certeza não vão deixar ela apenas ir embora, tá ligado? Eu acho que a Gemma que conhecemos pode vir a morrer para que as internas possam viver. Mas esse episódio também assim me deu uma sensação que o Cold Harbor ele pode ser algum tipo de trauma compartilhado entre Mark e Gemma, já que parece que os dois são assim, ó, peça fundamental para que a pesquisa da Lumon seja bem sucedida. E unindo agora essas duas teorias, Cold Harbor pode ser o estágio final da ruptura, onde eles vão conseguir escolher uma memória específica e apagar ela, como por exemplo o evento traumático que a Gemma teve ali quando aconteceu o aborto. Então, pô, imagina quando a Gemma ela entrar na sala Cold Harbor. Ela pode simplesmente esquecer a existência do Mark, não se lembrar mais dele, mas continuar sendo a própria Gemma. Somente aquela memória foi apagada. Claro, pô, a gente pode aqui viajar, se apegar às teorias também, que Cold Harbor pode ser algo que te permita viver eternamente, ou pelo menos a tua consciência viver eternamente, sabe? E outra, tenho certeza que veremos uma cena onde Mark ele entra no elevador da Lumon, a gente ouve o sinal sonoro, mas não tem aquele efeito de zoom, né, com o rosto contorcido, distorcido. Mark externo estará lá dentro e isso vai ser uma loucura de assistir, meus amigos. E eu não esqueci de comentar aquela sala mega estranha com sósias da equipe de refinamento, parecem assim os gêmeos do mal, eles ficam observando tudo o que acontece, né? Até parecem as mesmas pessoas que estavam naquele retiro lá do episódio 4. E daí, eu não tenho a menor ideia do que possa ser. Espero que vocês comentem as teorias ou que vocês interpretam. Mano, assim, ó, cada refinador tem um tipo, um observador com uma aparência muito semelhante. Não vai existir resposta que não pareça algo insano, tá ligado? Ó, o vídeo eu acho que ficou longo demais, então comentem o que acharam do episódio em si, o que esperam da reta final. Semana que vem o episódio é mais curto, pelo que eu vi, tem uns 37 minutos, e deve focar na senhorita Cobel. Mandem as teorias de vocês, a gente se encontra aqui no próximo vídeo no Nerdverso. Não se esqueçam de ouvir o nosso podcast, hein? É isso aí, gurizada. Tchau, tchau.